Foi num inverno particularmente rigoroso em Londres que tive a ocasião de assistir a um dos mais singulares casos do meu amigo Sherlock Holmes. A neve rastejava sobre as ruas como num véu úmido e os lampiões lançaram círculos amarelos trêmulos sobre o pavimento brilhante de umidade. Nessa manhã específica, eu subi às escadas do número 220 e um dedo daqueles triados com o colorinho levantado e o pensamento voltado para os meus pacientes, sem suspeitar que uma nova aventura se preparava por trás daquela porta familiar. Ao entrar na sala, encontrei Holmes tirado no sofá de costume, o corpo magro abandonado entre as almofadas, o olhar fixo no teto manchado pelo fundo do tabaco. Sobre o peito dele, quase a escorregar para o chão, repousava um exemplar amaltado de um dos grandes jornais da manhã. A ladeira ardia com fogo vivo, e o contraste entre o calor acolhedor da sala e o frio cortante lá fora gravou ainda mais nitidamente na minha memória as cenas desse dia. Eu deixei o chapéu e o sobretudo na cadeira junto à porta e caminhei até ao sofá, enquanto Holmes, sem se mexer, deixava escapar um sorriso sutil. Foi então que notei a maneira peculiar como o jornal se encontrava aberto, com a página de política e tribunais girada para cima. As passageiros que voltou a incomodá-lo, meu caro, e que consultou para não então-se casos mais interessantes de constipações e pequenas entorses. A precisão da observação levou-me a soltar um suspiro e a aproximar-me ainda mais da luz, embora eu já conhecesse bem o método pelo qual ele chegava a tais conclusões. Teve uma só boa noite sobre esta semana, Holmes, e julgo que foi anteontem. Ajudar pela forma como insiste em manter esta casa abastecida de café de qualidade duvidosa, eu diria que também o seu repouso não tem sido exemplar, Watson. O sorriso que acompanhou esta resposta suavizou a minha e eu tomei lugar na cadeira fronteira ao fogo, deixando que o calor devolvesse a sensação às mãos envejeladas. Foi então que os meus olhos disseram para a coluna do jornal em que o dedo de Holmes pousara como desplicência estudada. Eis que algo aqui me captou a atenção, Holmes. De facto, Watson, é neste lado uma anomalia que grita tão alto que nos espanta que os predatores não ouçam. Inclinei-me para a frente, tomei um jornal e deixei que os olhos corressem pela coluna indicada pelo dedo fino do meu amigo. O título anunciava o desaparecimento misterioso de Cyril Astaire Fenton, juiz veterano do Tribunal de Justiça, homem conhecido pela severidade das suas sentenças em casos de agitação política. A narrativa explicava que Cyril Astaire se ausentara subitamente dentro do próprio edifício do Tribunal na véspera de proferir sentença num processo de alta traição que agitava todo o país. Isto é realmente extraordinário. Extraordinário é um termo que a imprensa utiliza com grande liberalidade, mas não desta vez, Watson. Temos um homem vigiado, em ambiente controlado, que desaparece sem deixar rastros e reaparece depois fechado numa cela que oficialmente já não serve qualquer propósito. E, no entanto, a polícia já tem um suspeito, se entende bem. E um suspeito feito sob medida para a imaginação pública. Afirma Steve Marcão, o filho legítimo de Cyril Astaire, simpatizante de ideias reformistas segundo os jornais, possuidor de um temperamento pouco conciliador. É uma combinação perigosa num país como o nosso. É sobretudo uma combinação conveniente para quem deseja um vilão pronto a ser apontado no campo. Antes que eu pudesse acrescentar qualquer comentário, ouviu-se um leve bater à porta e a voz reconhecível da nossa hospedeira fez-se ouvir do corredor. Dr. Watson, Sr. Holmes, é um cavalheiro que deseja falar convosco e aparenta estar bastante perturbado. Mostre-o cá para cima, Sr. Wilson, e diga-lhe que terá de subir não só as escadas, mas também a coragem. Harry Alonso respondeu com um breve assentimento e afastou-se, e pouco depois escutámos passos hesitantes a subir as escadas estreitas. A porta abriu-se e um jovem entrou, retirando o chapéu com o gesto nervoso, os olhos escuros passivamente nós dois antes de se fixarem no rosto impassível de Holmes. É um homem de cerca de 30 anos, bem vestido mas sem ostentação, cujo porte pronunciava a educação cuidada, embora o rosto deixasse transparecer sinais de uma desmal de migas. Disseram que aqui vive um homem capaz de ver para além da aparência dos fatos, e confesso que venho em busca dessa capacidade. Quando a aparência é tão mal construída quanto o cenário de teatro barato, é um pequeno consolo que se viram minimamente treinados. É assim que sente e nos diga a sua mão. Tom Steve Myrow. Ao ouvir aquele nome, recordei imediatamente as linhas do jornal e senti um estremecimento involuntário. É o mesmo nome referido nesta notícia, Holmes. Não tenho dúvida, Watson, e o nosso visitante acaba por confirmar aquilo que a minha memória já suspeitava. O senhor é, se não me engano, o filho não reconhecido de Cyril Astaire Fenton. Embora pronunciar isso em voz alta seja quase tão doloroso quanto ouvir bem sussurros ao longo de toda a minha vida. Venham procurar-me porque a polícia decidiu que o senhor é o autor do desaparecimento do pai, não é assim? A polícia?
Os jamais, os vizinhos da pensão e até alguns dos que partilham comigo ideias de reforma social, todos parecem dispostos a acreditar que fui capaz de sequestrar o homem que me negou o nome, a proteção e qualquer sombra de afeição. E o senhor nega que pedido qualquer participação de crime. Nego com toda a força da minha alma, doutor, embora admita que a minha alma não esteja livre de amargura. A amargura é um sentimento humano. O que aqui nos interessa é a fatalidade das suas ações. Conte-nos onde estava na noite em que o juiz desapareceu. Estava numa reunião discreta, num perão de Bumburi, com um pequeno círculo de homens que discutem reformas políticas e sociais. A quem nos chama agitadores, mas o que ali se passa são discussões acaloradas sobre leis injustas, salários miseráveis e tribunais que parecem feitos apenas para os ricos. Alguém que possa confirmar a sua presença? Sim, vários, embora não sejam pessoas cuja palavra a polícia valorize muito. A polícia valoriza sobretudo aquilo que pode ser facilmente colocado diante de um júri, e uma reunião de ideias radicais é um prato farto para qualquer acusador. Há uma das provas que eles dizem ter contra si. Há onde pegadas na neve num papo interno do criminal e dizem que essas pegadas coincidem com as solas das minhas voltas. As mesmas pegadas referidas no jornal. Sim, doutor, dizem que se vê uma linha clara de passos, desde o portão da rua até uma porta lateral que quase ninguém utiliza, e que essas pegadas foram comparadas com as minhas botas, apreendidas logo na manhã seguinte. O senhor admite que as solas das suas botas podem coincidir com as daquelas pegadas. Como poderia negar, se os peritos da polícia assim o afirmam, eu procuro e não tenho meios para contestar ao exame. O senhor deixou as botas recentemente num sapateiro para algum reparo. Deixei, sim, há algumas semanas, para força da sola, não considerei que esse detalhe tivesse qualquer importância. Os detalhes que o senhor considera em nós costumam ser os que mais me interessam. Previa que o olhar dele se tornar mais agudo e que o seu corpo, até então languido, assumia aquela tensão quase felina que eu bem conhecia de outros casos. Diga-me, Sr. Macon, qual é na verdade o sentimento que nutre por ser ela sair? Se eu disser que não há ressentimento algum, estarei a mentir, mas se disser que o desejo de fazer mal domina o meu espírito, estarei a cometer uma injustiça contra mim próprio. Ele é o homem que me negou, que me deixou crescer à margem do nome porque carrego no sambo, mas também é um símbolo de uma ordem inteira que decide quem merece proteção e quem deve ser esquecido. Uma resposta curiosamente ponderada para um homem que os mais pintam como um ensinar. Uns acham que o nosso visitante é inocente. Acho que seria prematuro considerar culpado um homem cuja maior falha até agora foi pensar demasiado sobre a injustiça do homem. No entanto, Watson, não tomo casos por simpatia, tomo-os por estranheza, e este caso é estranhíssimo. Sr. Macon, está disposto a confiar inteiramente em mim, mesmo que eu venha a descobrir circunstâncias que o comprometam? Se eu não estiver disposto a confiar, já estou perdido de qualquer maneira, por isso digo que sim, aceito a sua ajuda com tudo o que ela implicar. Muito bem, então mantenha-se ao alcance da polícia, não tente fugir, não se envolva em novas reuniões políticas por alguns dias e espere notícias. Farei como diz, e já estou grato por ver que, ao menos neste quarto, alguém está disposto a ouvir antes de me condenar. Aquele homem inclinou a cabeça com um gesto contido e saiu, levando consigo uma expressão que misturava esperança tímida e cansaço profundo. Quando a porta se fechou, voltei para Holmes, que já se levantava, atirando um jornal para a mesa com um movimento brusco. Vejo que decidiu envolver-se, Holmes. Decidi, porque o caso oferece soluções demasiado fáceis. E eu tenho uma velha aversão às respostas que se encaixam na opinião pública com perfeição excessiva. De passe, Watson, vamos ao tribunal, onde a justiça é representada por uma estátua de divindades, mas onde os homens de carne e osso ferramenta são tão imparciais quanto o mamão. Não demorou para que estivéssemos no fiacre a caminho do Tribunal de Justiça, enquanto Londres passava lá fora e volta em névoa e o som das rodas se misturava ao trotar dos cavalos. O edifício ergueu-se à nossa frente com a sua fachada pesada de pedra cinzenta, janelas altas e portas de madeira escura guardadas por colunas imponentes. Entramos para o átrio amplo, onde o eco dos passos de advogados e funcionários se entrelaçava com murmúrios e o rajar de tabela. Em breve fomos conduzidos por um contínuo até ao pátio interno onde, segundo o estrado, tinham sido encontradas as famigeradas pegadas. Holmes sabia que não resistiria a meter o nariz nisto, acho que o plano de água quase podia tê-lo mandado chamar já no primeiro dia. Ora, o estrado, se o tivessem feito, talvez já estivessem mais próximos da verdade e menos agarrados a uma solução conveniente. Temos um suspeito como tive, oportunidades obscuras e provas de manef, e ainda assim o senhor chama-lhe solução conveniente. As provas que brilham demais ofuscam aquilo que realmente interessa no caso. O pátio encontrava-se agora molhado pela chuva recente,
sem sinal de neve, mas o estrago mostrou-nos um conjunto de molos em gesso e várias fotografias tiradas na manhã em que o vasto fora descoberto. Aqui estão as pegadas, onde uma linha limpa do portão até aquela porta lateral e uma outra marca a perturbar o desenho. Limpas que quase se poderia suspeitar que foram arrumadas com uma vassoura. Há a sugerir que alguém andou a limpar nessa para deixar um rastro. Vou a sugerir que a natureza raramente é tão ordenada, sobretudo em Londres, e que quando vês demasiada ordem pensa em mão humana. Holmes tomou uma das fotografias e aproximou-a do rosto, examinando o alinhamento e a profundidade dos passos captados pela objetiva. Note, Watson, como a profundidade parece quase idêntica em cada pegada, como se o peso do corpo tivesse sido calculado com extremo cuidado. Isso não seria natural num homem que carrega outro às costas, por exemplo. Exatamente, o esforço deixa a sua marca na neve tanto quanto nas articulações de quem se esforça. Se vai sugerir que ninguém foi arrastado por aqui, explique então como o juiz preparará a cela lá embaixo. Explicarei quando tiver mais peças do quebra-cabeças. Por agora o limite não observar que esta teoria foi feita por alguém que tinha tempo, frieza e uma intenção muito clara. Passámos então à porta lateral, que regíamos golos ao ser aberta, revelando um corredor estreito de pedra nua e iluminado por pequenas janelas altas. Foi por aqui que, segundo a nossa hipótese, o sequestrador levou Sir Alastair, já desacordado, até às celas antigas. Uma hipótese que exige braços fortes e um conhecimento apurado da arquitetura do tribunal. Descemos por uma escada estreita, sentindo o ar ficar mais frio e úmido, até alcançarmos uma ala de pequenas celas com portas de ferro e paredes de tijolo envelhecido. Foi nesta cela que o encontramos, deitado no chão, tonto e desidratado, mas giro. Holmes entrou na cela e permaneceu alguns instantes em silêncio, o olhar correndo pelo teto de baixo, pela cama de madeira encostada à parede e pelo chão de terra irregular. Vejo sinais de umidade acumulada, mas fogos de luta, e noto que a fechadura foi usada recentemente, apesar destas celas supostamente estarem fora de serviço. Alguns funcionários usam estas salas para guardar material antigo, nada de especial. Nada de especial, exceto o facto de alguém as considerar suficientemente discretas para manter um juiz desaparecido durante 2 dias. Pouco depois, fomos conduzidos a uma sala reservada, onde Sir Alastair, já estabelecido o bastante para sentar numa cadeira de espaldar alto, nos aguardava com a expressão severa. Fui informado que o Sr. Sherlock Holmes deseja fazer-me certas perguntas, embora não veja com bons olhos a ingerência de curiosos em assuntos da justiça. Curioso é um adjetivo que menos me ofende, Sir Alastair, e a justiça costuma precisar ocasionalmente de um olhar que não esteja preso ao estranho. Tem-se apenas colate, com a maior precisão que a memória lhe permitir, os acontecimentos também do seu desaparecimento. Eu trabalhava sozinho no meu gabinete, analisando as notas do processo de alta traição, quando decidi ir buscar um volume de jurisprudência a uma das salas adjacentes. O corredor encontrava-se vazio e eu não vi passo atrás de mim, apenas senti de súbito um cheiro forte e adormecedor e uma pressão da nuca, depois nada mais. Recorda-se de alguma voz ou de Pedro Pombal? Não me lembro de voz alguma e se tivesse reconhecido o agressor, teria informado imediatamente a polícia. Quando recuperou os champidos, já estava na cela. Sim, acordei num frio desatidado, com a cabeça a char, sem saber quanto tempo haveria passado. Lembra-se se as suas mãos estavam amarradas. Não estavam, mas a porta encontrava-se trancada, não havia maneira de sair. Curioso, o sequestrador que não se incomoda em amarrar o prisioneiro, mas faz questão de o trancar num quarto esquecido. Eu percebi a atenção crescente no maxilar do juiz, que parecia pouco disposto a ter as decisões do criminoso examinadas como se fosse um problema de lógica. Sir Alastair, permita-me uma pergunta de natureza mais pessoal. Se a sua pergunta for irrelevante, eu irei me recusar a respondê-la. O PS realmente decide Markham? Penso que é fruto de uma fraqueza da minha juventude, cujo peso tenho suportado em silêncio e que se tornou, por escolha própria, o homem dado a ideias perigosas e a companhias duvidosas. Eu como uma ameaça à sua reputação. Vejo como um lembrete vivo de algo que deveria ter ficado enterrado, e agora a sua obesidade com círculos subversivos se transforma num risco não só para mim, mas para a ordem do país. A frieza com que falava do próprio sempre não deixou de me impressionar, embora eu procurasse manter o meu rosto neto. Disse-nos que não reconheceria a voz do agressor, mas reconheceria a do seu filho se lhe falasse de súbito pelas costas. A voz de Stephen é conhecida demais para que eu pudesse confundi-la, mas nada ouvi antes de cair. A sua resposta é útil, Sir Alastair, pelo menos naquilo que nega.
Deixámos o tribunal algum tempo depois, acompanhados por Lestrade, cujo rosto mostrava uma mistura de impaciência e preocupação. Holmes, apesar das suas dúvidas, as provas materiais continuam a apontar para aquele jovem e eu não posso ignorá-las. Não lhe peço que as ignore. O Estrade, apenas que me conceda um curto prazo antes de transformar um bode expiatório num prisioneiro condenado. Em pouco tempo, a opinião pública exige uma resposta e eu próprio governo observa este caso com atenção. A opinião pública é uma senhora volúvel e o governo um cavalheiro nervoso, mas nenhum dos dois me ocupa tanto quanto a verdade. Regressamos a Baquês de Trieres, e ao entrar na sala percebi pelo modo como Holmes caminhava em círculos que a mente ele fervilhava de hipóteses. Admite então a possibilidade que as colhadas tenham sido fabricadas? Não apenas admito, Watson, como a considero cada vez mais provável, e um detalhe do sapateiro que o nosso visitante me ensinou deu-me uma pista preciosa. Esse que alguém encomendou sós e paisagens dele. Eis que, se alguém desejasse fabricar um rastro que apontasse diretamente para Steve Macon, nada seria mais simples do que obter, sem que ele soubesse, o modelo exato das suas botas. E o sapateiro seria o intermediário ideal para essa manobra. Justamente, pelo que amanhã visitaremos essa visão e veremos se a memória dele é tão sólida quanto o corpo prega. Na manhã seguinte, o frio não dera tréguas e a geada brilhava nas bordas das janelas quando nos encaminhamos para uma rua secundária onde pequenas lojas se alinhavam sob fachadas gastas. A oficina do sapateiro exalava o cheiro peculiar de couro, cola e fundo de cachimbo, e o homem que nos recebeu tinha mãos grossas e olhar desconfiado. Com poucas perguntas, Holmes conduziu a conversa até às botas de Steven e não perdeu que o artesão recordasse que outro cliente dira sós idênticas às dele, trazendo uma bota para servir de molde. A descrição física desse segundo cliente, assim como o modo de falar, seriam mais tarde fundamentais, mas já nesse momento percebi pela expressão de Holmes que o fio começava a desenrolar-se. De regresso a casa, enquanto o meu amigo consultava um pequeno arquivo de anotações que mantinha sobre funcionários de instituições públicas, não de Argriave surgiu pela primeira vez. Um escrivão do tribunal, Watson, como deveria levantar à primeira vista, mas com algumas menções discretas em flapeiros de dívidas de jogo e pequenos deslices. Um homem invisível, habituado a circular pelos corredores sem ser notado. Exato, que sabe quais portas rangem, quais fechaduras raramente são verificadas e em que momento o juiz pode andar sozinho. Os dias seguintes trouxeram novos desenvolvimentos e não será exaustivo ao voltar todas as idas e vindas, as conversas com contínuos e funcionários e as horas que Holmes passou quase imóvel, de cachimbo na mão, compondo na mente o quadro geral. A opinião pública, porém, não descansava e o nome de Steve era repetido em cafés, redações e mesas de jantar como símbolo de uma rebelião malévola contra o próprio sangue. Eu próprio, confesso, tive um momento de dúvida ao saber discursos inflamados que o jovem fizera em tempo de estudante, discursos nos quais atacava com dureza a aristocracia e os tribunais. Numa dessas noites, não consegui evitar a pergunta que me ardia nos lábios. Holmes, e se ele for de fato o homem, empurrado pela rejeição, decidiu punir o pai e o sistema que o seclui? Watson, já lhe disse muitas vezes que a motivação humana pode ser compreendida sem que isso transforme todos em culpados. A dor pode aproximar-se do crime, mas não é prova dele, e enquanto as peças materiais não encaixarem, continuarei a considerar o Macon mais vítima do que Alvos. E as pegadas, o vaso perfeito, o sapateiro, o escrivão. As pegadas dizem que alguém teve o trabalho de criar um quadro convincente. O sapateiro confirma que se procurou imitar exatamente as botas de Macon, e o escrivão surge como uma mão habilidosa que conhece o palco, onde a farsa seria representada. Então acredita que Argriaves é o artífice desta encenação? Acredito que Argriaves é uma peça central, mas não excluirei a possibilidade de influência sobre ele, porque é sempre quem sussurra ideias nos ouvidos dos descontentes. Com o tempo, porém, as provas contra o escrivão começaram a acumular-se, ainda que discretamente, e o Lestrade, a princípio relutante, aceitou colocá-lo sob vigilância apertada. O encontro decisivo deu-se numa noite chuvosa, quando Holmes e eu seguimos Argriaves a partir de uma taberna barata até um beco onde se vendem logo os agitadores mais exaltados. Não houve palavras que tivéssemos ouvido claramente, mas o brilho fanativo em certos rostos e a reverência silenciosa com que escutavam o escrivão fizeram-me compreender a teia de ressentimentos que o envolvia. Finalmente chegou o dia em que o tribunal convocou uma audiência extraordinária, não só para retomar o julgamento de alta traição como para definir o destino de Steve Macon. A sala de audiência estava apinhada quando ali entramos. Holmes com o seu porte civil e a olhar impenetrável e eu com o coração a bater mais depressa do que gostaria de admitir. Tirava-se e ocupava o estrado com a dignidade que antes de própria lhe haviam conferido, mas percebia-se uma sombra de cansaço no contorno dos olhos.
Steven estava sentado num banco lateral, guardado por um agente, e o seu rosto exprimia uma mistura de firmeza e angústia contida. Agriaves, por sua vez, encontrava-se entre outros funcionários, como se fosse apenas uma peça banal de enganagem. Holmes, espero que saiba o que está a fazer, porque se este lobo falhar haverá pouca clemência para o rapaz. A clemência não depende de mim, o extrato, mas o desmascarar de uma face é um terreno conhecido bastante à vontade. O presidente da ação concedeu a Holmes permissão para se dirigir ao tribunal, atribuído pelo estrade, e um silêncio desse instalou-se quando o meu amigo avançou para o centro da sala. Senhores, trago-vos não uma teoria caprichosa, mas um conjunto de fatos, tomados em conjunto, alteram por completo o significado das provas até agora apresentadas. A famosa trilha de pegadas na neve, que conduz do portão da rua até à porta lateral do tribunal, foi saudada como a assinatura irrefutável de um sequestrador imprudente. Permitam-me dizer-vos que se trata, pelo contrário, da obra de alguém de extrema prudência e cálculo. A atenção de todos se concentrou na voz tranquila e eu próprio senti um arrepio, embora já soubesse o rumo que a exposição tomaria. As fotografias e moldes mostram pegadas de profundidade quase idêntica, alinhadas com tal regularidade que não deixam ver um menor sinal de esforço ou desequilíbrio. Um homem que arrasta, ou guia outro, sobretudo se o segundo estiver inconsciente, imprime na neve marcas isoladas, sinais de tropeço e pontos em que o peso se desloca de forma abrupta. Nada disso vê aqui, o que indica que quem caminhou por aquele papo tinha toda a liberdade de movimento e nenhum corpo modo fosse o inconsciente a acompanhar. Mas há mais, porque a coincidência entre o desenho das solas e as botas de Mr. Macon não é fruto do acaso, é fruto de imitação. Seu pateiro que forçou as botas de Sr. Macon recebeu, dias depois, a visita de um segundo cliente que trouxe uma bota para ser usada como modo e encomendou solas idênticas, pagando em dinheiro vivo e com uma pressa quase ansiosa. Um murmúrio percorreu a sala e vi Steve erguer a cabeça como se uma lufada de ar fresco atravessasse por fim o recinto carregado. Esse segundo cliente não foi um desconhecido de passagem, foi um homem que circulou diariamente pelos corredores do tribunal e conhece de memória as suas escadas, portas e celas antigas. Fimar Agriaves, escrivão desta casa, cuja vida discreta esconde, no entanto, frequentes visitas a ambientes menos respeitáveis e simpatias por ideias que defendem não apenas reforma, mas a ruína completa da instituição a que serve. Argalhados empalideceu ligeiramente, mas manteve-se imóvel, apertando nas mãos um maço de papéis. O Sr. Agriaves foi visto em reuniões com agitadores radicais que falam de transformar o próprio tribunal num símbolo de opção a ser derrubado pelo ridículo e pelo escândalo. Se desejamos provocar descrédito máximo no sistema, poucos espetáculos seriam tão eficazes quanto o de um juiz-chefe sequestrado dentro da sua própria casa e de um filho ilegítimo apontado como rebelde parricida. O plano consistia em criar um drama moral e político em que o juiz representaria o rosto frio da lei e o filho renegado encamaria a revolta e o político aplaudiria de um lado ou de outro, conforme as suas inclinações. As pegadas na neve destinavam-se a dar ao público aquilo que eu mais aprecia, uma prova simples e visual que se possa apontar com o dedo, sem esforço de reflexão. Eu via alguns membros do júri trocar olhares inquietos, e mesmo se irão a sair parecia dividido entre a irritação e uma espécie de fascinada repulsa. Mas os artífices de faça esquecem-se muitas vezes de que o palco tem mais ônus do que julgam e de que os bastidores deixam marcas. Uma investigação à vida privada de Argalhaves revelou dívidas de jogo, ressentimentos acumulados contra juízes severos e panfletos anotados à margem com frases que falam de bloquear o coração da máquina de justiça. Revelou também o acesso privilegiado que obtinha às chaves das antigas celas, usadas de vez em quando como escadações, e o conhecimento exato dos horários em que elas aí circulava sozinho. Para completar o quadro, um dos agitadores mais exaltados, confrontado discretamente, admitiu que Argalhaves se vangloriara, certa noite, de ter encontrado uma maneira de fazer a justiça parecer ridícula aos olhos do povo. O presidente do tribunal lançou um olhar severo a Argalhaves, que dava sinais claros de perturbação, e o estrado preparava-se para intervir se fosse necessário. Perante tudo isto, é lícito concluir que as pegadas na neve não testemunham a culpa de Steve Macon, mas sim a associativa de Argalhaves, que calçou solas idênticas às do jovem e caminhou com cuidado por um pátio estrategicamente limpo, triando um rastro tão perfeito que se tornasse irresistível. Quanto ao sequestro em si, bastou um agente entorpecente aplicado por trás, num corredor pouco frequentado, e depois o arrastar de um corpo debilitado por escadas e passagens secretamente familiares ao escrivão. Uma vez ensado o juiz numa cela antiga, estava apenas a aguardar que o escândalo crescesse, alimentado pela imprensa e pelo preconceito. Nesse momento, o estrado avançou um passo e dirigiu-se ao presidente da sessão. Sr. Juiz-Presidente, tenho razões para crer que o escrivão Argalhaves tem ainda mais a dizer se for devidamente questionado e peço autorização para proceder à sua detenção imediata.
A autorização foi concedida e Ergriás foi chamado ao centro da sala entre dois agentes discretamente posicionados. Isto é um absurdo. Sou funcionário leal e sempre cumpri o meu dever. Seu dever para com quem, Sr. Argriás? Para com a lei ou para com os seus sentimentos? Eu apenas queria que se visse a verdade e que se percebesse a podridão escondida debaixo das togas. E para isso decidiu fabricar uma mentira tão elaborada que quase se tornou verdade para todos os olhos menos atentos. Aquele velho senhor, com as suas sentenças frias, merecia sentir por um momento o medo que tantos sentenciados sentiu. E o filho que ele rejeitou merecia ver espear na ira do povo. O senhor fala de justiça, mas usa o inocente como peça de sacrifício no teatro de vingança. Tu não é inocente. As palavras dele contra este sistema foram mais duras do que qualquer coisa que eu tenha dito. Palavras não são crimes, Sr. Argriás. O crime está no ato de sequestrar um homem indefeso e tentar lançar outro à forca para o que não cometeu. O escrivão vacilou e eu vi nos seus olhos a luta interior que precede muitas confissões, quando no edifício mental do criminoso começa a aduir sob o peso da lógica implacável. Talvez eu tenha ido longe demais, mas alguém tinha de fazer alguma coisa. Estes moços ouviram demasiados gritos abafados. Alguém tinha de fazer alguma coisa de sim, mas esse alguém não tinha de ser o carrasco disfarçado de formador. A partir daí, os fatos assumiram uma marcha quase inevitável e a confissão de Ergriás, obtida em privado e formalizada pouco depois, confirmou ponto por ponto as noções de Oz. Tirne foi libado das acusações de sequestro e conspiração, embora continuasse a ser observado com cautela pelos que viam nas suas confissões políticas um perigo em si mesmos. Sir Abastair, por sua vez, viu a sua autoridade abalada, não só pelo escândalo do sequestro, mas pela revelação pública da existência do filho ilegítimo que durante tanto tempo tentara ignorar. Recordo claramente a cena à saída do tribunal, quando o juiz, sendo os bilhares com um passo menos firme do que o habitual, se aproximou de Steve. O que aconteceu aqui hoje foi uma afronta não só a mim, mas à própria instituição que sirve. E, no entanto, teria sido ainda mais grave se o inocente tivesse sido destruído para servir de exemplo. Não tenho palavras fáceis para ti, nem promessas de afeto tardio, mas não poderia deixar de reconhecer, ao menos, que foste vítima de uma injustiça. As injustiças da minha vida não começaram nem terminaram neste tribunal, Sir Abastair, e se alguma vez desejei ver-te sofrer, não era assim que imaginava o acerto de contas. Talvez um dia que somos falar como homens que perdiam algo mais do que o segredo vergonhoso. Talvez, mas esse dia ainda não chegou, e não serei eu a dar o primeiro passo enquanto o peso do teu silêncio continuar a esmarar. Gilbert Mão que nunca chegou a concretizar-se e o modo como Steven se afastou com o queixo servido, deixando o pai da vergonha e o orgulho ferido. Mais tarde, ainda que Triex, enquanto a noite se instalava e o cretitar das brasas era o único som na sala, não resistia a partilhar com Holmes a reflexão que me inquietava. Pergunto-me, Holmes, se neste caso a rebelião mais profunda não foi a de Markham contra o silêncio que o rodeou desde o nascimento. A rebelião deu é silenciosa, Watson, feita de ideias e de recusas contidas, e é por isso que ainda pode ser enviada para algo de último. A de aves, pelo contrário, explodiu em ações e máscaras, e por isso acabou no cárcere. E Sir Abastair? Sir Abastair representa uma forma antiga de ordem, construída sobre a negação de certas verdades, e essas estruturas costumam rachar quando a realidade bate à porta com força suficiente. Não deixa de ser estranho que da luta entre esses três homens tenha resultado a revelação de uma mentira maior, a mentira das pegadas em que todos quiseram acreditar. O público adora um rastro claro, no carro, seja ele de neve, de tinta ou de boatos, porque isso alivia do esforço de pensar. E é por isso que homens como o senhor são tão necessários. É por isso que homens como ele não têm descanso, e também, confesso, por um certo gosto intelectual em desmontar ilusões. Subi e deixei que o silêncio ocupasse o espaço entre nós, enquanto a figura esguia de onde se cortava contra a luz trêmula da lareira, imagem que jamais esquecerei. O caso das pegadas no parque do tribunal foi arquivado entre os minutos que dei à estampa sobre o mundo de Sherlock Holmes, mas durante muito tempo mantive certos detalhes em reserva por respeito a pessoas ainda vivas e às sensibilidades dele. Hoje, porém, dirigindo-me assim como me ouve, sinto que posso partilhar não apenas os factos, mas também a gratidão que vale. Quero agradecer-lhe sinceramente por ter escutado esta história até ao fim, acompanhando mais uma vez pelos nevoeiros e corredores da velha Holmes. Que esta aventura lhe agradou, convido-o ao apoiar o nosso trabalho deixando um gosto neste vídeo, porque esse pequeno gesto ajuda mais do que imagina. E ainda não o fez, peço-lhe que se inscreva no canal Casos Nunca Revelados de Sherlock Holmes, para que possamos encontrar-nos de novo nas próximas investigações do meu notável amigo. Ficarei também muito honrado se partilhar as suas impressões nos comentários, seja para elogiar, criticar ou sugerir aspectos que gostaria de ver explorados no futuro.
Se desejar apoiar de forma ainda mais direta estas histórias, pode usar o código Resposta Rápida que verá no canto inferior direito do ecrã ou seguir o link para donativos que encontrará na descrição do vídeo. Nessa mesma descrição descobrirá também ligações para outras obras de séries completamente diferentes, guiadas com o mesmo cuidado, e talvez encontre nelas novas viagens literárias que lhe agradem. Por agora despeço-me com um cordial até breve, na esperança de contar com a sua companhia no próximo caso nunca revelado de Sherlock Holmes.